Boa noite, estamos iniciando a 10ª aula do nosso curso DNA, e é uma alegria, né, estar junto com vocês, e estamos quase chegando ao final, né? E hoje vai ser uma aula poderosa, a gente vai falar sobre um princípio da palavra de Deus, que se a gente estiver nesse lugar, a gente vai ser muito mais feliz, mais tranquila, a gente vai entrar nesse lugar de paz, e eu creio que o nosso corpo vai responder a isso, a nossa alma, o nosso espírito, e a gente vai falar hoje sobre o descanso da fé, ou o descanso na graça, né? Que a fé e a graça andam juntas, mas desse lugar que Deus, ele preparou para nós, né? O Senhor, ele preparou para nós um lugar de descanso, um lugar de paz, no meio dessa vida que a gente vive aqui, né? Então, eu quero dar boas-vindas para cada mulher, né? Eu sei que todas têm se esforçado, todas têm se disposto, né, a estar aqui, à disposição de vir, de se envolver, de aprender, e isso faz toda a diferença. Nenhum curso muda se a gente não praticar, né? E é como a palavra de Deus, né? Se você não pratica a palavra, você não muda, né? A prática da palavra faz toda a diferença. E hoje nós vamos, a gente pôs uma foto aí do gatinho, porque ele está descansando, olha que delícia, né? Assim é a gente no colo de Deus, né? Relaxa e recebe. E Deus quer que a gente hoje chegue nesse lugar, né, de descanso. Lembrando vocês, né, que nós somos espírito, temos uma alma que habita no corpo. Então, você está no comando, você está no comando da sua alma, né? Você não precisa andar de qualquer jeito, atribulada, nervosa. Existe um lugar de domínio, um lugar de governo, só que você precisa aprender a exercitar esse lugar, a se apropriar desse lugar, tá bom? Hoje a gente quer compartilhar com você sobre um princípio que é poderosíssimo na nossa vida, para a gente viver em saúde, saúde integrativa, ou saúde em todas as áreas da nossa vida, né? Você ter uma vida saudável no espírito, na alma, no corpo, nas finanças, e esse princípio é o princípio do descanso. Fala para você mesmo aí, eu vou descansar, amém? Eu vou descansar no lugar que Deus tem para mim. Jeremias 6,16, ele diz, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem, no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Tem uma outra versão desse mesmo versículo que fala, e descubra a rota certa para a sua alma. Então, existe uma rota certa para a nossa alma, existe um bom caminho. E é nesse caminho que eu vou achar descanso para minha alma. E esse caminho, né, esse caminho é Jesus, né? A Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu encontro Jesus, eu encontro esse lugar, esse caminho que me leva à rota, né, para viver bem, né, a ter minha alma fortalecida, guardada, restaurada. E Jesus também é a palavra revelada, né? A Bíblia diz que ele é o verbo, né? O verbo encarnado, né? O verbo vivo. Jesus é a palavra. Então, quando eu encontro a palavra, quando eu vou para a palavra de Deus, quando eu mergulho em estudar a palavra, eu encontro também descanso para minha alma. Eu encontro um lugar de descanso onde eu posso reconectar, né, com Deus, onde eu posso estar conectada com o Senhor. Olha que convite lindo, né? Essa palavra é maravilhosa. Existe um convite para mim e para você. Qual convite é esse? Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim,
porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave, né? E o meu fardo é leve. Você está se sentindo cansada? Você já se sentiu assim? Parece que você dorme e acorda cansada, cansada fisicamente, cansada mentalmente, muitas preocupações, preocupação com os boletos, preocupação com os filhos. As coisas parecem que não estão como você gostaria e você vai se estressando, você vai ficando cansada, vai se sobrecarregando e vai pesando, né? O corpo começa a sentir as doenças psicossomáticas, o cansaço, né? Vem e nos rouba até mesmo a nossa vida espiritual, a nossa fé. Muitas vezes ela está abalada por a gente não ter esse tempo de descanso na presença de Deus, entendimento do que é esse descanso na presença do Senhor. Então, ele diz, né? Se você for até ele, se você estiver ligada a ele, você vai achar descanso para a sua alma. E o que é descansar, né? O que é descansar para você? Ah, descansar é dormir até meio-dia. Domingão, quando não vai no culto de manhã, não vai na igreja de manhã, dorme até meio-dia. Não, né? Existe um lugar de descanso que é... O que significa descansar? Descansar fala de você confiar nele, entregando as nossas cargas, entregando todo o peso que a gente tem, na certeza que Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando de você, né? E quando eu entendo esse cuidado, eu tenho revelação do cuidado de Deus, tudo muda, tudo começa a mudar. O que é descansar? Vamos lá. Eu coloquei algumas coisas aqui do dicionário, tá? Descansar, livrar-se da fadiga ou de cuidado. Esse cuidado aqui é aqueles cuidados, né? Cuidados as preocupações da vida, né? É tranquilizar-se, é ter descanso, a palavra repete aqui, é repousar, é livrar-se do que incomoda, é dormir, é apoiar, mas descansar é confiar, é confiar. A medida do meu descanso é a medida que eu tenho confiado naquele que vê e provê todas as coisas na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida física, né? Então, será que você sente que você consegue parar e confiar plenamente em Deus? Muitas pessoas, né? Hoje a gente vive, sempre foi assim, mas eu creio que hoje, por causa da tecnologia, por causa dos tempos mesmo, né? Do momento que a gente vive, nós vivemos assim, a 1000 por hora, né? A gente vive ligado na 1000 rotações por minuto. Então, a gente vive dias assim, que tudo é muito corrido, muitos compromissos, e a gente não para. E se a gente não tem um tempo para parar, a gente também pode ter uma dificuldade de confiar em Deus, né? Então, descansar em Deus significa confiar nele, entregando as suas cargas, os seus pesos, na certeza de que ele tem cuidado de você. E se você parar agora e pensar um pouquinho, você tem carregado coisa que não precisava carregar? Você sente que você está com a bagagem aí acumulada, né? Muitas vezes a gente, na nossa caminhada com Deus, a gente tem que estar leve, livre, né? Mas muitas vezes a gente está com a bagagem lotada. E Deus, ele quer fazer um convite para nós hoje, para a gente aliviar a bagagem, para a gente tirar coisas que a gente não precisa carregar, para a gente não levar coisas que a gente tem levado, para que a caminhada, a jornada seja leve, né? A vida cristã não tem que ser uma vida pesada, triste, ou a vida em si, né? No geral, ela não tem que ser uma vida de problemas, de desertos, de tribulações, né? A gente até passa por lutas,
mas a gente tem um lugar aonde, a despeito de qualquer coisa, a gente reina, né? A gente se alegra, a gente vive nesse lugar, né? Agora, quando que essa palavra descanso, né? Quando que o descanso ele foi estabelecido? Quando que isso começou a acontecer na Bíblia, né? Quando a gente vai estudar sobre o descanso. Tudo começou lá em Gênesis, quando Deus ele criou o homem, né? Ele criou o homem, ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, o firmamento, aí ele criou os animais e tudo mais. Depois que ele criou todas as coisas, ele criou o homem. E depois que ele criou o homem no sexto dia, no sétimo dia, diz a palavra, que ele descansou, né? Ele abençoou o sétimo dia e ele declarou aquele dia santo, porque foi o dia que ele descansou de toda a obra da criação, né? Então, Deus, ele estabeleceu um princípio, e é legal a gente entender isso. Eu quis colocar tudo isso desde o princípio, para você nunca mais esquecer disso. É muito legal a gente entender, né? Então, Deus estabeleceu um princípio do descanso quando ele cessou o trabalho. Acabou tudo, criou o homem, e aí ele descansou. Ele não descansou porque ele estava cansado, né? A Bíblia diz que não se cansa, nem dormita, nem dorme o guarda de Israel. Gente, Deus, ele tá tão assim cuidando de você que ele não dorme porque ele fica acordado na hora que você está dormindo para você dormir bem, para ver se está tudo ok no seu sono, né? Então, Deus, ele tem prazer que você durma bem, que você viva bem, que você seja suprida de toda provisão financeira, emocional, espiritual, em todas as áreas. Essa é a vontade perfeita de Deus, né? Deus, ele não se cansa, mas ele santificou esse dia para quê? Para a gente celebrar, né? Ele falou, agora é hora de se alegrar com tudo que eu criei e contemplar o belo, né? Eu até estava meditando, lembrei do Augusto Cury, né? O Augusto Cury que fala muito, contemple o belo. Mas é verdade, a gente corre tanto que nasce uma flor lá na roseira da sua casa, e fala, ah, é a flor. Sabe, a gente não curte mais as pequenas coisas, não curte, às vezes, ah, eu tenho um animalzinho em casa, vou brincar, curtir. A vida é se alegrar com as pequenas coisas também. E nós temos sido roubados, né, nessa máquina de ter que fazer, tem que acontecer, tem que correr, e porque senão eu vou estar fora do mercado de trabalho, vou na igreja, se eu não fizer acontecer, eu não vou ser promovida a algum cargo. E tudo isso, gente, não é o propósito de Deus, né? Não é. Então, descansar fala de uma pausa, fala de cessar as atividades, né? Para quê? Para desfrutar, para renovar as forças, para celebrar, para adorar, para meditar. Então, Deus, ele quer que você desfrute daquilo que ele criou, né? Ele quer que você desfrute da vida, né? A vida não pode ser tão pesada assim como tem sido, né? Hoje, nessa aula, o meu desejo é que você entenda que há um lugar de descanso que eu preciso me apropriar dele hoje, eu preciso mergulhar nesse lugar. Então, no Velho Testamento, né, no Velho Testamento, o sábado estava no mandamento. Lá era o quarto mandamento, né, dos 10 mandamentos lá da lei, estava lá para guardar o sábado. Quando fala de guardar o sábado, gente, não é o dia tem que ser o sábado, né? Os judeus, eles estão lá no Velho Testamento, mas aqui o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo, né? E quando ele fala do sábado, a gente vai daqui a pouco saber o que é o sábado para nós. Então, lá em Êxodo, ele fala que Deus ele descansou, né? E colocou o sábado como um dia, né? 6 dias ele trabalhou, no sétimo descansou, para ser como um símbolo de um memorial para a gente lembrar
que Deus, ele criou todas as coisas, né? Que ele libertou o povo do Egito, né? Que pela graça ele livrou o povo da escravidão. E isso nós temos que celebrar. É isso, esse é o propósito de Deus para nós. Então, o sábado é um símbolo, é um memorial e para você lembrar que existe um tempo de descanso. E no Salmo 23, esse salmo é o salmo que todo mundo conhece, né? É difícil falar quem não conhece o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você entende que nada vai te faltar, não dá um descanso, gente. Não vai faltar dinheiro para pagar as contas, não vai faltar proteção para minha casa, para minha família. Quando a gente começa a ver o cuidado, e Davi, né, ele diz assim: o Senhor é meu pastor. Ele fala aí de uma intimidade que ele tinha com Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para as águas de descanso. Olha que coisa. Ele refrigera minha alma. Você está vendo que você faz pouca coisa? É ele que já fez tudo? É ele que faz? A gente precisa aprender que com Deus, quando você anda com ele, ele já fez todas as coisas. Você não precisa fazer, você precisa crer. Né? Não estou dizendo que você vai ficar lá de braço cruzado, não vai mais trabalhar, não é isso. Mas você está entendendo, amém? Deus, ele cuida de mim, ele me leva. E é interessante que tudo aqui ele fala que é Deus, ó. O Senhor é meu pastor, ele é meu, eu sou íntimo dele. Então, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me para junto das águas de descanso, ele refrigera minha alma. É ele que te guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, você vai lendo em todo o tempo aqui no Salmo 23, diz que é ele que prepara uma mesa na presença dos meus adversários, é ele que unge a minha cabeça com óleo. Mas ainda que Simone, ande pelo vale da sombra da morte, né? Muitas vezes sou eu, né? Eu saio do propósito, eu saio do caminho. E ainda que aconteça isso, o Senhor vai lá, né? E nos pega de volta e nos fala, não é esse o caminho, né? Andai pelo caminho certo, existe um caminho para você. A vida de descanso, você começa a entender quando você vê o que Jesus já fez por você, já está tudo feito, né? Você não tem que fazer, você tem que apenas se apropriar, amém? E tem um versículo lá em Isaías 30:15, que diz assim: diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. No arrependimento. O que é arrependimento, né? A palavra arrependimento é ficar chorando, murmurando, se lamentando? Não. Arrependimento, a gente já estudou isso, né? É mudança de mente. Então, o Senhor está dizendo aqui, na mudança de mentalidade, né? Pensar como Deus pensa, não pensar conforme a história que você viveu, né? Talvez você viveu uma história de escassez financeira, por exemplo, na sua família. Mas hoje você está em Cristo. E hoje você renova sua mente no Deus que supre cada uma de suas necessidades. Então, você tem que aprender a entrar nesse lugar pela fé. Senhor, eu me aproprio desse lugar. E aí você começa a ter uma mudança de mentalidade. E, então, ele diz que no arrependimento, na mudança de mente e no descanso, que está na salvação de vocês, né? Na quietude e na confiança está o seu vigor. Sabe quando a gente fica inquieta? Sabe quando a gente acorda de madrugada? Eu não sei se alguém já teve isso, eu já tive, né? Que você acorda e fala: meu Deus, como que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda. O que eu faço? E aí a gente esquece que a gente tem um Deus que cuida de nós, né?
E quando a gente sai desse lugar de confiança, a gente começa a ficar cansado, a gente começa a ficar com estresse, a gente fica sem vigor, a gente fica sem força. Aí você pode até tomar vitamina B12, você pode tomar vitamina D, e aí vai, né? Comer corretamente, mas você tem que cuidar do espírito, da alma e do corpo. Mas se você, a sua confiança, ela começar a se desmoronar, você começar a deixar o medo entrar, você começa a perder aquele lugar de descanso, você abre portas para várias doenças emocionais e também físicas, né? As doenças psicossomáticas, né? Então, o corpo começa a doer, né? Hoje, assim, eu leio muito também sobre essa área de saúde, né? Por exemplo, a fibromialgia, né? Ai, tem muitos. Hoje, assim, a alimentação muda demais. Tem que dormir bem, tem que comer certo, tem que tomar muita água, como a Denise aqui, 16 copos de água. Denise, parabéns. A Denise hoje foi nota 1000. Gente, são várias coisas, né? Esses dias eu estava lendo, né, que um idoso, né, eu não sei se foi a Adriana, alguém que mandou para mim um rios, que um idoso, às vezes, ele tem umas demências que nem sempre é Alzheimer, nem sempre é demência. Na verdade, é falta de água, falta de hidratação, porque o idoso, ele bebe, se você bebe pouca água, o idoso bebe menos ainda. Então, tem que mudar isso, mudança de mentalidade, né? Para que você também tenha saúde física, emocional e espiritual. E aqui diz, né, no Isaías 30:15, que eles não quiseram ouvir, né? Não quiseram, não deram atenção para isso. Mas a gente vai dar atenção, amém? Porque essa aula pode mudar a tua vida. A partir de hoje, você entrar nesse lugar de descanso. Então, no Velho Testamento, o descanso não é apenas o descanso físico, mas é um reflexo, uma sombra, né, da vida centrada em Deus, da confiança para quê? Para provisão, para segurança e para paz. Então, quando eu entendo que eu tenho provisão de Deus, financeira e de todas as áreas, quando eu tenho segurança, eu me sinto segura, quando eu tenho a paz que excede todo o entendimento, eu entro num lugar que eu não sou abalada, né? Eu não vou ficar depressiva, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar sem fé, né? Eu vejo assim, esse lugar é um lugar, quando você não está no descanso, é porque você não está confiando. E se você não está confiando, é porque a nossa fé, ela tá fragilizada, vamos dizer assim, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra e da prática da palavra. Então, existe atitudes, né, que são compatíveis à minha fé, né? Por exemplo, eu tenho fé, mas aí você só reclama e murmura. Você fica assim, meu Deus, a minha vida tá uma porcaria. Você é uma mulher de fé? Você é pela fé, mas você não está tendo uma postura de quem está andando na palavra. E aí você vai se desmoronando, você vai desanimando. Agora, no Novo Testamento, olha que legal, gente. Quando a gente chega no Novo Testamento, o conceito de descanso vai mais fundo, né? A revelação é encontrada em Jesus Cristo. Então, Jesus, ele é o nosso descanso. No Velho Testamento, existia o sábado, o dia para você descansar, o dia onde você era suprido, era abençoado. No Novo Testamento, quando eu encontro Jesus, eu entro nesse lugar de descanso. Jesus é o nosso descanso, né? E aí, nesse lugar que o cumprimento das promessas, né, que o Antigo Testamento fala, ela é cumprido em Jesus, né? Agora, o que a gente pode aprender sobre o descanso no Novo Testamento? Né? No Novo Testamento, a gente aprende que Jesus é o nosso descanso, que Jesus, ele é o nosso sábado. Aí vocês lembram? Ai, gente, eu amo essa passagem.
Aquele filme, né, ai, como é aquela série famosa? Deu um branco aqui. The Chosen. Isso, The Chosen, isso, olha, tinha dado um branco. Gente, entram no YouTube, põem a passagem da mulher samaritana. Gente, eu chorei, olha, toda vez que eu assisto, eu choro, gente, assim, me dá um quebrantamento, né? Eu me coloco no lugar daquela mulher, né? A Bíblia diz que essa mulher é o quê? É uma mulher que ela sofria, ela se sentia rejeitada, ela tinha dores emocionais. É fácil a gente dizer, aquela mulher samaritana era uma sem vergonha, mas na verdade era uma mulher que trazia dores de relacionamentos que não deram certo, né? A Bíblia diz, né, que Jesus confrontou ela lá no diante daquele poço, né, onde havia uma água fresca, e Jesus foi beber água naquele lugar, e ele encontrou uma mulher, e ele falou para ela que ele tinha uma água, ele tinha algo que ia saciá-la, que ia levar ela para um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Sabe aquele lugar? Ai, que gostoso! Que lugar aconchegante. Ela não tinha isso. Ela era uma mulher atribulada, agitada. Ela ia tomar água em horário que não tinha outras mulheres ali. Ela pegava o horário do meio-dia, o horário que nenhuma mulher pegava água, o sol escaldante, para não ficar perto de outras mulheres, porque ela era julgada pela vida que ela levava. E Jesus confronta ela, ela disse que ela tinha, né, ele falou para ela, olha, você fala que não tem marido porque você já teve 5, imagina, ela teve 5 maridos, então ela teve 5 casamentos que não deram certo, e o que ela estava não era dela, então ela com certeza estava em adultério. Mas Jesus, ele se apresenta naquele cenário ali, dizendo, agora você encontrou aquele que é o 7º marido. É aquele que vai saciar sua sede, é aquele que vai arrancar essa dor, essa tristeza, porque você é amada, você tem valor, você tem importância, né? A mulher samaritana, aquela mulher ali, ela era rejeitada até pela sociedade, pela vida que ela levava, mas Jesus não rejeitou. Jesus, ele primeira pessoa que ele se revela como Messias é para uma mulher pecadora, para mostrar para ela que ele poderia tirar ela daquele lugar de dor para um lugar de descanso. Gente, Jesus, ele é o nosso sábado agora, ele é o nosso lugar de descanso, amém? Então, Jesus, ele é a fonte do verdadeiro descanso. E Jesus, ele oferece descanso para quem confia nele, né? Então, ele tira o peso do pecado, da culpa, né? Muitas vezes eu atendendo nas terapias, né, nas mentorias, e a gente fazendo aquele pente fino, né? Aquela coisa gostosa que Deus vai trabalhando. Quantas mulheres de Deus, elas carregam uma culpa que Jesus já levou, né? Por falta de entendimento, o diabo acaba aprisionando, né, as nossas vidas em situações por falta de revelação da palavra. Então, você tem que ser uma mulher faminta pela palavra, desejosa de conhecer mais Jesus, né, de ser íntima dele, porque esse lugar de descanso é um lugar de provisão, de paz, né, de tudo, né? Ele provê para você todas as coisas nesse lugar. Amém, queridas? E é isso que ele quer fazer, ele quer prover, ele quer te sustentar, ele quer levar você a um lugar de descanso. Então, esse conceito, né, de descanso, como eu falei aqui, é um lugar de paz, é um lugar de pausa, né? É um lugar onde você aquieta. Aí, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a ver que esse lance de descanso, que Deus, ele, lá no início, esse princípio, ele já estabeleceu, ele cabe para todas as áreas da nossa vida. A terra mesmo, né? A terra, ela tem ciclos, né? Nas plantações, né? Então, a planta soja, depois dá um tempo, eles plantam outro tipo de, de, de leguminosas, etc. Né? Por quê? Porque a terra precisa descansar, ela precisa ter um tempo.
Assim é com a gente, nós temos que ter descanso, né? A gente tem que ter férias, a gente tem que ter um domingo para descansar, domingo que você vai na igreja, domingo que você não precisa ficar inventando de fazer faxina, né? Aquele tempo para você curtir, para você relaxar, você precisa ter um tempo para pôr as pernas para cima, pegar um livro. Ah, eu não tenho tempo para isso. Então, hoje, Deus está dizendo que a gente precisa fazer uma gestão do nosso tempo através da palavra de Deus e a gente começar a reorganizar a nossa vida para que a gente tenha tempo para tudo, né? Outra coisa que estava vindo na minha mente hoje, né, quando eu estava meditando, é do nosso corpo, né? É, os jejuns, por exemplo, por que jejuar é importante? Ah, eu vou jejuar para Deus me responder. Eu jejuo para eu aprender a ouvir a voz de Deus, para eu descansar minha mente, para eu entender o propósito, né? Para entender o que Deus tem para mim. Mas o jejum também, ele é para um detox do nosso corpo, né? Quando a gente fala aí do detox, né? De você ficar, por exemplo, 21 dias sem comer uma carne, né? É pecado comer carne? De maneira alguma. Mas quando eu faço, eu me abstenho de algumas coisas, lembra de Daniel, né? Daniel, depois de 21 dias comendo legumes e frutas e evitando as guloseimas do rei lá, né? Os manjares, os doces, os pavês lá, gelatinas, etc. Ele ficou mais bonito e mais forte, mais vigoroso. Porque, gente, entra no descanso. Quando eu faço um jejum intermitente, por exemplo, o tempo que eu aquieto é o tempo que eu limpo o meu organismo. Aí o fígado, que tem que trabalhar muito, ele descansa. O intestino, que estava lá sofrido lá, ele descansa, né? Então, tudo isso é o descanso, né? Então, Deus, ele quer que você descanse no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Quando a nossa alma, ela está cansada, ela não está no descanso, gente, é muito sofrido. Ou é só eu que passei por isso já? E eu estou sempre me vigiando, por quê? Porque a gente fica sugada. A gente fica sugada, meu Deus, e meu filho, e a minha casa, e aquela conta. Você quer coisa que mais, assim, suga as pessoas? É estar sem dinheiro para pagar uma conta, para poder dar o melhor para a família, não é? Então, essa provisão. Então, nós precisamos entender que nós precisamos buscar, né, o detox, o descanso no espírito, na alma e no corpo. Desintoxicar das coisas que estão afligindo a nossa alma, a nossa alimentação errada, e se eu estou comendo, me alimentando da palavra, ou eu estou aceitando o que vem de fora, e aquilo está me deixando cansada, deixando desgastada, né? Sem descanso. Amém, queridos? Então, hoje existe um convite para nós. E eu queria perguntar para você aí, você está se sentindo cansado esses dias? Né? Tem gente que fala, ai, meu Deus, eu vivo cansada. Eu lembro que uma época eu acordava e já dizia, nossa, acordei cansada. Alguma coisa, quando você fala que está muito cansada, é sinal que alguma coisa está fora do lugar. Pode ser na sua vida espiritual, ou pode ser na sua vida emocional, ou até mesmo no corpo mesmo, né? Ah, eu tenho muita dor nas pernas, tal. Então, porque alguma coisa eu estou fazendo errado, né? Eu não estou exercitando, não estou tendo tempo para cuidar do meu corpo, né? O meu corpo é templo do Espírito. Meu corpo é a habitação onde o Senhor habita. Então, eu preciso cuidar dele também. Então, essa combinação de cuidar do espírito, da alma e do corpo, descansar, vai fazer a sua vida ficar tão mais tranquila, né? Tão mais gostosa, tão mais fácil de viver. E falando, né, nesses ciclos da Terra, eu queria falar desse princípio. Olha que coisa linda, gente. A palavra é maravilhosa. Olha aqui.
existe o descanso da terra, né? Existe o descanso da terra, que é o Shemitah. O que é isso? Lá em Levítico, né, eu não vou ficar entrando muito em detalhe, mas assim, eu tenho que explicar isso para você, porque é maravilhoso entender isso. A lei, né, lá em Levítico, é o livro das leis, né? Esses dias eu ouvi a Joyce Meyer numa pregação dela, ela falando, gente, eu fui ler Levítico, fiquei estressada, porque é muito cansativo, aquele jeitão dela, né? E por quê? É o livro das leis, mas nada está na Bíblia por acaso, né? Tudo é Deus ensinando. Mas no livro de Levítico, né, no Levítico 25, ele fala lá do sétimo ano, né, ó, mas no sétimo ano haverá um sábado de descanso solene para a terra. Então, Deus, ele estava dizendo que a terra tinha que ter descanso, né, as plantações, elas tinham que ter um descanso. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, deixa eu falar o que acontecia. Então, a lei era o seguinte, a lei era que de 7 em 7 anos, eles davam uma parada, que era o Shemitah. No 6º ano, eles colhiam, e o que eles colhiam, eles guardavam, eles comiam, mas eles também guardavam para o 7º ano. E esse 7º ano era o ano do descanso, aonde eles iam comer aquilo que estava guardado. Eles não iam plantar, não iam semear, não iam fazer nada. Eles iam curtir a família, curtir brincar, divertir, comer, celebrar, se alegrar, mas eles não iam mexer na terra, né? A terra, o que ela desse no 6º ano, supriria o 7º ano, né? E aí ele diz aqui, então a terra cumprirá os seus sábados todos os dias em que estiver desolada, enquanto estiverdes na terra dos vossos inimigos, e nesse tempo a terra repousará e cumprirá os seus sábados. Então, o que acontecia? De 7 em 7 anos, né, o 6º ano recolhia, no 7º eles descansavam, para a terra poder descansar. Só que acontecia o seguinte, que se chamava Shemitah. 7 Shemitah seriam 7 anos, mais 7 anos, mais 7 anos, né? Então, seriam 7 anos de 7, que daria os 7 Shemitahs, que daria 49 anos. Então, no ano 48, tá? Que é o ano 49, eles paravam tudo, eles não se mexiam na terra. No ano 48, a colheita vinha, tudo que eles pegavam da colheita, eles guardavam, armazenavam, e aquela colheita, ela seria para o ano seguinte, que era o ano do Shemitah, o ano do descanso. E eles comiam. Só que no ano 49, o que acontecia? A Bíblia diz que a colheita, ela era muito farta, mas muito farta. Não é farta de faltar, era farta de havia abundância extraordinária. Era tanto suprimento que eles guardavam para o ano 49 e para o ano 50. O que era o ano 50? Era o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Esse ano era o ano que Deus mais tinha prazer. Era o ano onde a trombeta tocava, o shofar tocava, e quando fazia aquele som, a Bíblia diz que os endividados a dívida era quitada, os filhos que tinham sido levados escravos para pagar dívidas, eles voltavam para casa. Ai, gente, olha o ano do jubileu. E tudo aquilo que eles tinham perdido, dívidas, né, bens, tudo era mandado de volta. E aquelas pessoas que estavam, assim, na falência, sem nada, elas voltavam a ter. Então, havia uma igualdade social, vamos dizer assim, né? Israel fazia isso para que não houvesse pobre no meio deles.
né, para que ninguém tivesse falta, tivesse uma dignidade. Olha que coisa linda. E acontecia nesse ano do jubileu. Só que eles falavam assim, mas, Senhor, a gente vai colher no ano 48 e vai ficar no ano 49 e no ano do jubileu sem plantar nada. O que vai ser da gente? E os boletos? E as contas? Como que nós vamos ficar? Como que a gente vai fazer? Aí o Senhor falou assim, não, olha o que ele diz. Então, no ano do jubileu, verso 19. Então a terra produzirá colheitas fartas, vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês me perguntem, olha aí, gente, o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão, porque era uma lei, de semear e nem colher neste ano? Podem ter certeza, olha que coisa linda, que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Espera aí, 3 anos? No 8º ano, quando semearem seus campos, né? E aí continua. Então, o que acontecia, gente? De 7 em 7 anos, no 6º ano, havia a fartura, eles não faziam nada no 7º ano, a terra descansava. De 7 em 7, né, 7 shemitahs passavam, dava 49 anos. No ano 48, tem uma versão que diz que a colheita era extraordinária. Eu não lembro qual versão que é, eu não anotei aqui, mas diz que a colheita era extraordinária, era algo assim incomum. Era tanta colheita que acontecia o quê? No ano 49, né, era o Shemitah, a terra descansava, eles eram supridos. Só que o ano 50, que era o ano do jubileu, que era celebração, era festa, era perdão de pecados, dívidas pagas, todo mundo zerava. Gente, Deus se alegra disso. E Jesus fez isso, né? Na cruz ele cancelou. Na cruz ele falou: você não tem mais dívida, você não deve mais nada, você só tem bênção, eu tenho bênção para você, se apropria, pega aí. Amém? Seja suprido, entra nesse lugar. E hoje a gente não tem que esperar de 7 em 7 anos, porque a gente não está mais no Velho Testamento, para a gente poder ver esse suprimento. A Bíblia diz que Jesus é o nosso suprimento hoje, né? A gente vive em Cristo, a gente vive nele. Então, todos os dias eu tenho provisão emocional, espiritual, física, financeira. Deus, ele quer pagar suas contas. Aí você vai falar: ah, sim, é claro que eu vou trabalhar, não vai cair, né? Dólar dos céus. Mas quando você começa a crer, você começa a ver Deus se movimentando. Quantas vezes eu paguei conta que eu falava: Deus, de onde veio? Meu Deus. Gente, eu comprei uma casa tão lindinha, casa, tudo que eu declarei, e eu falo para você até hoje, eu comprei sem dar entrada nenhuma na Caixa Econômica. Não posso nem falar, nem saber, a Caixa Econômica vem atrás. Mas como que eu fiz isso? Eu não sei como foi, só sei que eu comprei, entrei nessa casa, e quando eu fui comprar essa casa que eu moro aqui hoje, o corretor disse assim, eu falei para ele é um pastor do Verbo da Vida, um ungido do Senhor, um corretor muito próspero, um abençoado, e aí falei para ele assim, ai, será que vai dar, né? Ai, será que vai dar? Ele falou assim, olha, se você não crê, eu não sei, mas eu creio que já deu. Aí eu falei, tá. Eu falei, ai, meu Deus, descrente aqui. E aquele dia eu falei, perdão, Senhor, eu creio que não é na minha força, não é na força do meu braço que eu vou ter as coisas. Sabe, gente, a gente não tem visto milagres, porque a gente não tem confiado no Deus que paga as contas, sim. No Deus que, de repente, você consegue uma bolsa na faculdade. Você está me entendendo? Vocês estão me entendendo? As coisas começam a acontecer porque eu estou num lugar de confiança. Eu creio que Deus trabalha por mim.
Eu estou no sábado do Senhor, eu estou no ano da graça, no ano aceitável do Senhor, né? Diz lá Isaías 61, é o ano aceitável do Senhor. Esse ano era o ano preferido de Deus, era o ano do jubileu, aonde todo mundo era perdoado, as dívidas pagas, as terras eram restituídas e não havia pobreza, não havia miséria. Eu quero profetizar na tua vida hoje. Eu quero declarar no poder que é no nome de Jesus, que você hoje vai sair de todo lugar aonde há falta, aonde não há abundância, aonde não há cuidado, porque Jesus é o teu sábado. Jesus é aquele que diz para você, você está no ano aceitável. Você não vai chegar no ano aceitável. Você já está, minha filha. Você está no ano aceitável, o ano da minha graça. Senhor, mas tem hora que eu erro, mas não é pelo que você faz, é pelo que ele fez na cruz. Senhor, mas às vezes eu sou desanimada, mas ele diz, mas na cruz eu matei esse desânimo, eu arranquei esse desânimo, eu te dou vigor, eu te dou alegria, eu te dou vida, recebe, pega aí. Sabe, querido, esse lugar de descanso é um lugar de apropriar, confiar que Deus não vai deixar você nadar, nadar e morrer na areia. Eu já tive momentos na minha vida que eu fraquejei na minha fé, eu me desanimei, né? Eu comecei a falar, Senhor, eu não dou conta. Senhor, e as coisas parece que foram, né, sucumbindo. E como eu estava falando, né, existe a minha responsabilidade. A gente aprendeu aqui, assuma o comando, sejam responsáveis. Qual é a minha responsabilidade? É crer, é dizer, diabo, parece que as coisas não estão acontecendo. Parece que o dinheiro não estou enxergando, mas isso é uma mentira do diabo. Se Deus, ele disse na palavra dele, que ele é nele, gente, não é na sua força, performance humana, no seu jeito de falar, porque você é boa no que você faz, que você vai entrar nesse lugar de descanso. Eu estou nesse descanso porque é nele, é por causa dele, é ele que te sustenta. Então, quando eu começo a entender isso, gente, é mudança de chip. Quantos estão entendendo hoje? Fala assim para você, vou mudar meu chip, vou mudar o chip. Gente, eu vou arranjar, esses dias eu vi, acho que é Ana Paula Valadão, com um martelinho, acho, sei lá, um negócio assim numa pregação que eu fui passando, eu vi lá, eu falei, Deus, tem hora que tem que martelar a cabeça, vai entrar, para de ficar deixando a palavra de lado. Sabe, queridas, a palavra, ela é a verdade. Então, quando ele fala que Jesus levou as nossas enfermidades, é porque ele levou. Mas por que eu estou doente? Está doente porque você come errado, você fala errado, você murmura, você reclama, toma Coca-Cola todo dia, come tudo errado. Aí você reclama que você não tem saúde? Não, eu recebo saúde, mas eu tenho a responsabilidade de me manter saudável fazendo o que é certo, né? Então, gente, não é pesado, não é difícil, mas é uma revelação entrar nesse lugar de descanso, né? E vamos trazer para a nossa alma, né? O curso é o curso da alma, mas a gente aqui acaba falando de tudo, porque nós somos um ser tridimensional. Mas quantas vezes a gente fica remoendo, sabe? Remoendo lembranças, remoendo as ofensas, remoendo as lutas. Por que eu sofro tanto? Por que a minha vida está travada? Por que as coisas não acontecem? Sabe, ao invés de você ficar sugada pensando em tudo isso, muda o chip, começa a declarar a palavra. Eu sou saudável, eu sou abençoada, eu sou curada, eu sou feliz, eu sou mais que vencedora. Só que tudo isso não é porque você é boazinha, sinto te informar. Porque você é legalzinha, porque você é linda, nada disso, né? Mas porque você entende hoje que ele, Jesus, na cruz, ele fez tudo isso, né? E o jubileu
é o agora, é hoje, você já está no jubileu. Bem-vinda ao jubileu, o ano aceitável, o ano da graça, o ano onde Deus quer te suprir, aonde Ele quer que você tenha experiência com o cuidado dEle, né? Quantas vezes eu falei, Deus, mas como que eu vou comprar isso? Depois falei, gente, mas Deus falou que vai suprir, Ele vai suprir. Quando eu vejo as coisas, quando eu vejo, eu estou com aquilo que eu precisava. Mas se eu ficar reclamando, murmurando, eu saio desse lugar, né, de descanso. Então, vamos lá. Olha lá, o ano do jubileu, né, que eu falei. Comendo da colheita farta do 6º ano. Então, eles, no 6º ano, eles colhiam, né, uma colheita tão farta que depois, no 9º ano, porque olha o que acontecia. Ele fala lá que é 3 anos. O 6º ano, uma colheita abundante. No 7º ano, a terra descansava, então eles não faziam nada. No ano 50, eles não faziam nada, porque eles tinham que celebrar a libertação, né, as dívidas pagas e tal. Só que no ano 51, ou dizendo melhor, voltando ao ano 1 de novo, né, no ciclo deles lá, o que acontecia? Eles tinham que plantar de novo. Então, eles plantavam, não era em uma semana que eles iam colher. Muitas colheitas, gente, demora até 9 meses, 10 meses. Então, na verdade, Deus supriu eles no Shemitah, né? Naquele ano do descanso, no jubileu e no ano que eles estavam plantando e aguardando a colheita, nada faltou. E eu quero profetizar para você hoje que nada te falta. Em nome do Senhor Jesus. A sua geladeira está cheia, suas contas estão pagas, você conquista bens, você vai ter coisas boas, você vai viver com uma gestão da tua vida no centro da vontade de Deus, amém? Quantos estão entendendo? Eu não quero complicar, mas eu precisava te explicar essa importância. Talvez algumas aqui, né, nunca ouviram falar sobre o ano do jubileu, né? Por que acontecia isso? É legal a gente entender que hoje Jesus é o nosso jubileu, né? Então, o jubileu judaico era um período especial de celebração, descanso e renovação que acontecia de 50 em 50 anos, conforme a lei de Moisés, né? Que foi a lei que Moisés estabeleceu, ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar meu ocrinho aqui. Então, vamos lá. Então, o livro de Levítico, né, fala disso. Esse ano, ele tinha um significado que eu já falei, de libertação, de descanso, de restauração, ok? Agora, gente, vamos agora para um outro ponto. O lugar de descanso é um lugar de fé. Como que eu entro no descanso? Tem algum ônibus para eu ir para lá? Me manda o endereço para eu ir para esse lugar, essa cidade chamada descanso. Como que eu vou para o descanso? Gente, nós vamos para o descanso através da nossa fé, é pela fé. Olha, tem um versículo que diz que os que são da fé entram no descanso. Opa! Então, isso quer dizer que se eu estou na fé, eu estou confiando. Se eu estou confiando, né, eu estou crendo nas promessas e eu estou vivendo elas todos os dias. E eu estou descansando, porque é Deus que trabalha para mim. Ai, meu Deus, como eu vou fazer da minha vida? Não faz nada, filha, descansa. Fecha a porta do teu quarto e fica orando, crendo, adorando, que Deus manda, né? Chega na porta a tua bênção, né? Amém? Ah, mas isso é a verdade, é o que Deus diz. Se creres, verás a glória de Deus. Olha, se eu for dar testemunho para vocês de coisas que eu vivi, que eu experimentei, e eu quero declarar que eu vou continuar vivendo, e eu quero que você entre nesse lugar também. Amém? De ver suprimento. Gente, principalmente para os homens, né? Para as mulheres também. Meu marido, se é uma coisa que, sim, ele quer tirar ele do descanso, é quando ele fica assim, eu estou preocupado com a área financeira. Porque ele é o marido, ele é o provedor, né?
E, então, ele sempre está ali, orando, declarando, chamando a existência. Por quê? Porque é uma área que a gente fica sugado, né? A área financeira é uma área que suga. Ou vocês concordam comigo? Ou só eu? Amém, gente? É assim, né? Então, vamos lá. Hebreus 4, 13 diz assim, 4, 3 e o 6. Pois nós, os que cremos, amém? Eu e você, nós os que cremos, entramos no seu descanso. Olha que lindo. Aos demais, aqueles que não creem, né? Deus disse, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Então, tudo já está pronto, mas se eu não tenho fé, eu não entro nesse lugar. Eu não me aproprio, eu não vivo os milagres que Deus tem para mim. Então, eu quero dizer algo para você. Deus, ele quer suprir você, ele quer abençoar você, amém? Verso 6. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Então, eu tenho que dizer, Deus, eu não quero ser desobediente. Eu quero ser da fé. Eu quero entrar nesse lugar. Eu quero entrar nesse lugar de descanso que o Senhor tem para mim, né? Deus tem esse lugar para você. Amém? 2 Pedro 1:2 fala... não é 2 Pedro, não. Vamos lá, peraí. Isaías 28, 10 a 12, né? Mas antes de falar sobre esse grande segredo do descanso, eu queria falar com você um pouquinho, dá tempo, a gente é 9 horas agora, ainda dá um tempo da gente conversar. Você hoje está animada com essa palavra? Será que eu estou conseguindo passar para você que você pode entrar nesse lugar e tudo mudar? O seu final de ano pode ser outro final de ano, se você entender que existe esse lugar de descanso. Amém, meninas? Aleluia! Glória a Deus. Então, existe um lugar de descanso que você tem que estar lá, que você tem que falar, eu creio mesmo, eu creio que tudo vai dar certo, que o meu casamento é abençoado, que a minha vida é suprida, que os meus filhos são discípulos do Senhor, e você começa a declarar as promessas no seu ministério, na sua saúde, e esse lugar de suprimento, provisão, de segurança e de paz vai encher a tua história, vai encher a tua vida, né? Agora, será que você está pronta, né, para receber mais do Senhor? Você está desejosa pela palavra de Deus? Então, o meu desejo hoje é que você queira, anseie por aprender mais de Deus, para estar com Deus, né? E eu estava ouvindo, né, a palavra, meditando aqui, estudando, e Deus me fez lembrar muito de Marta e Maria, né? Olha que lindo. A Bíblia diz que Marta e Maria, Lucas 10, eu não coloquei aqui no slide, mas anota aí, você que está anotando. Eu acho que era bom todo mundo estar anotando aí. Mesmo que depois você pegue a lição, ó, é Lucas 10, 38. Ah, estou lenta aqui, né? Lucas 10, 38 diz assim, ó. Vou ler para vocês. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que quedava-se, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta, ela agitava-se de um lado para o outro, ocupada, cheia de serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixa aqui sozinha, trabalhando, né? Servindo, enquanto, né, ela fica aí sentada e ouvindo o Senhor? Então, Jesus falou para ela, né? Marta, Marta, você anda inquieta, não está no descanso. Quando eu estou inquieta, quando eu estou ansiosa, é um indício que eu não estou no descanso.
Você se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Amém? Então, o que aconteceu com Maria e Marta? Maria, ela quedou-se, né? Quedou-se, ela olhou para Jesus, fixou nele e ficou só ali, comendo das palavras que Jesus ensinava. Ela estava no descanso, ela estava lá, relaxada, recebendo, sendo abençoada, sendo curada, sendo ministrada, sendo restaurada. Mas, enquanto isso, Marta, ela estava assim, puxa vida, eu estou aqui fazendo comida para todo mundo, eu faço, eu faço. E quando a gente está estressada, a gente tem muito disso, de achar que a gente faz tudo sozinha, que ninguém ajuda. Tudo é eu, tudo eu, tudo eu. Puxa vida, né? Então, Marta, ela estava o quê? Ela estava ansiosa, o próprio Jesus falou isso para ela, você está ansiosa, você está cansada. Então, a gente precisa aprender a desacelerar. A gente precisa aprender a sair desse lugar de pressa, né? Hoje a gente vive um tempo assim, é tudo assim. Ai, vamos lá rapidinho, corre, corre aqui, corre lá, vai no mercado, volta. E não para, a gente não tem tempo para o Senhor. A gente não tem tempo para quedar-se, para assentar, né? Fala de uma posição de descanso. Primeiro você senta, você descansa, e aí você recebe da palavra. Aí você consegue ouvir Deus falar: não, filha, não compra aquilo lá, não. Compra isso, vai em tal lugar. Né? Deus começa a te guiar, ele começa a te orientar. Então, Deus, ele quer levar você, a sua família, seus filhos, a um lugar de descanso. Sabe qual lugar é esse? Aquela terra que mana leite e mel, que foi prometido lá no Velho Testamento. Hoje nós temos esse lugar que mana leite e mel, que é a presença dele, supridora, né? E é esse lugar que a gente tem que estar. Então, Deus, ele quer curar você da sua pressa. A gente vive tempo de fast food. Se demora um pouquinho mais, a gente acha ruim. Se a gente está mexendo no WhatsApp e o celular parece que está mais lento, a gente já fica nervosinha. Misericórdia, ai meu Deus, esse Wi-Fi, né? Por quê? Porque a gente vive um tempo de muita pressa. E isso é muito fora do propósito de Deus para nós. E a gente tem que desacelerar. Então, fala aí para você mesmo, desacelera, Simone, desacelera, fala o seu nome aí, desacelera, amém? Gente, existe hoje uma cultura mesmo, é uma cultura de ocupação, né? Então, ser ocupado hoje parece que é ser bem-sucedido. Parece que você fala, nossa, eu não parei hoje, ai, eu trabalhei. É chique, gente, é muito triste, na verdade. Para a gente que anda com Deus, está errado, né? Eu meditando nisso, Deus falou muito comigo hoje, da minha vida hoje. Tudo bem que eu tenho meus pais que estão, né, precisando de ajuda, a minha vida e tal, mas eu falei, Deus, nada justifica, eu tenho que estar nesse lugar de descanso, porque senão eu vou sucumbir, senão eu vou morrer mais cedo, senão eu vou ficar doente, senão eu vou ficar frustrada, eu não vou cumprir o meu chamado, eu não vou me alegrar, e a tristeza mata, a tristeza ela vai destruindo a nossa alma, aí as doenças psicossomáticas vêm. E Deus começou a falar muito no meu coração hoje, gente, o quanto eu preciso ir mais para o descanso, Simone. Para de ficar correndo. Não vale a pena. Deixa Deus trabalhar. Sabe por que Deus não tem feito em algumas áreas da sua vida? Porque você tem feito. Você tem ido atrás, você fala, não, eu tenho que fazer acontecer. E aí você se frustra, porque você não dá conta, as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, e aí você começa a ficar triste. Então, quando eu entro no descanso, eu dou, como Maria, eu vou quedar-me aos pés do Senhor,
eu começo a desacelerar, né? Eu começo a viver o que Deus tem para mim. Então, se é uma frase que você pode anotar aí, desacelere e comece a viver. Comece a viver. Um dia de cada vez. Curte, né? Quantas vezes eu não fiz um ovo? Eu lembrei do detox agora, Adriana. Eu não fiz um ovo mexido, tal, porque ia gastar muito tempo. Tá, vai pão mesmo que eu estou correndo, né? Então, gente, curte um dia de cada vez. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou pôr uma mesa posta, vou sentar com a minha família, eu vou cuidar de mim, né? Eu vou desacelerar, né? Eu vou dar muitos frutos. Lá em João 15 fala, né, que aquele que está nele dá muito fruto. Mas aonde que você tem que estar? Nele, descansando. Aí você vai frutificar. E para encerrar, né, essa história da Marta, e a gente terminar aqui com Isaías, Marta, a Bíblia diz que ela recebeu um convidado de honra, né? Jesus era um convidado de honra. E olha como que ela agiu com Jesus. Ela falou assim: o senhor não vai fazer nada com a minha irmã, não? O senhor não se importa? Ela foi desonrosa com aquele lugar de descanso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente está na pressa, a gente desonra esse lugar que Deus já preparou para nós, que já está pronto, né? Então, é como se Jesus, né? Eu fico pensando, Jesus dizendo assim: Marta, Marta, você acha que eu não sou bom de cozinha, não? Eu entendo você, eu sei que dá trabalho, mas eu sou bom nisso, Marta. Você está achando que eu não entendo? Eu, com 5 pães e 2 peixinhos, eu dei conta. Fiz um jantar, um almoço da hora, para mais de 15 mil pessoas, e você está aí nervosinha por causa de 10 pessoas que estão aqui? Então, Deus estava chamando a atenção de Marta. Marta, não é por aí, não é na sua força humana, é na minha força que você vai fazer acontecer. Amém? Então, um indicador que eu estou fora do descanso: estresse, nervosismo, ansiedade, insônia, dores, e aí vai. Então, hoje Deus está convidando você para fazer uma autoanálise. E terminando, eu quero terminar com Isaías 28:10, que é o grande segredo, que é uma ferramenta que Deus dá para mim e para você hoje, para a gente exercitar. Diz assim: ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, quedando-se aos pés do Senhor, fechando a porta do quarto, adorando, meditando, celebrando, profetizando a palavra, porque por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Essa passagem fala da oração em línguas. Eu não sei se todas aqui e conhecem o batismo no Espírito Santo, se você já ora em línguas, mas a oração em línguas, o batismo no Espírito Santo, é uma ferramenta para nós entrarmos no descanso. Sabe quando você está tão cansada? Eu lembro de uma irmã que eu estava atendendo ela, num aconselhamento, ela falou assim: eu estou tão exausta, eu estou tão mal, que eu não consigo ter força para orar. Parece que para falar assim, Senhor, eu já não consigo. Eu falei, meu Deus, o trem está difícil. Aí eu falei para ela assim: começa a orar em línguas, começa a orar em línguas. Você não precisa fazer força, só vai falando, né? E aí ela começou, eu falei, vai, ora 10 minutos, ora 15. Gente, e ela começou, né? Eu comecei a pegar no pé dela, ela começou a orar em línguas. Daqui a pouco ela começou a ter mais ânimo, mais força para ler a Bíblia, para orar. Passou um tempo, ela estava outra pessoa. Ela estava forte, ela estava fortalecida. Porque quando eu oro em línguas, eu oro a perfeita vontade de Deus. Eu não entendo,
mas eu estou orando o que Deus sabe, o que Deus entende. E quando nós oramos em línguas, eu sempre penso assim, que orar em línguas é você ir para a academia do Espírito. Você pega um peso, e quando você está orando em línguas, você está assim, ó, né? Orá, manás, xere, manacorê, manás. Os seus músculos espirituais começam a ficar fortes. Todo engano começa a cair por terra, toda visão errada começa a sair do teu caminho, né? A desabar, a sair do teu caminho. Então, a oração em línguas, ela é importantíssima, né? Hoje não dá para a gente falar sobre a oração em línguas, mas a gente pode depois, né, trocar uma ideia, fazer uma live, a gente vai ter muita coisa que a gente pode trocar ideia, mas a oração em línguas, você que já ora em línguas, começa por um propósito. Eu vou levantar meia hora mais cedo e vou pôr no reloginho. Assim como a Adriana me deu a dica, põe o celular para despertar para tomar água. Fala assim, Deus, eu vou orar meia hora hoje em línguas, de manhã. Antes de dormir, vou orar 15 minutos em línguas. Não sei, coloca lá o seu propósito. E você vai começar a ver que você vai ter outra visão da palavra, você vai começar a ficar mais conectada com as coisas espirituais. E se você não é batizado no Espírito Santo, fica para a próxima, a gente vai trocar ideia com você, tá bom, queridos? Mas o que eu queria deixar hoje para nós, encerrando, que eu quero que a Adriana fale rapidinho sobre o detox do corpo também. Eu queria dizer para você que está cansada, que está sobrecarregada. Talvez você passe por situações que você está meio sem fé, sabe? Quando parece assim, nossa, parece que as coisas na minha vida ficam um ciclo, sabe? Fica uma montanha russa que vai e volta, as coisas não acontecem, as coisas não mudam, as coisas não fluem na minha vida. Eu quero dizer para você que hoje Deus quer, assim, mudar a tua sorte hoje. Ele quer tirar você desse lugar de incredulidade. Desculpa falar, mas é verdade. Amém, gente? A verdade é que quando eu não estou descansando, eu não estou confiando, eu estou incrédula diante das promessas do Senhor. Sabe, que você possa hoje falar, Senhor, me perdoa. Eu cansei, eu olhei para as circunstâncias, eu comecei a achar que a vida é dura mesmo, que ganhar dinheiro é difícil, que emagrecer não é fácil. Não, começa a dizer, eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e ponto final. A fé, ela é incisiva, ela é pontual, ela não tem com mais, ela não tem vírgula, né? A fé, ela é ativa, e a fé, ela não abre mão. O que está falado, e ponto final. Amém, queridos? E é isso que eu queria deixar para a gente hoje. Coisas boas estão chegando na sua vida, novidades estão chegando, se prepara, começa a ativar tudo isso que você tem aprendido, eu tenho certeza que coisas boas, coisas assim maravilhosas Deus tem preparado para você, não só espiritualmente, mas também, sabe, se você não tem sua casa própria, começa a dizer, eu já estou recebendo, Senhor, começa a desenhar, sabe, por lá como você quer as suas coisas, né? Quando eu comecei a orar, há um tempo atrás, eu tive casas, eu vendi, pus tudo no reino, né? Foi uma história que não vem ao caso hoje, mas há 2 anos e pouco atrás, eu comecei a orar, falando tudo como eu queria a minha casa. Ela é exatamente aquilo que eu orei. Não queria uma casa gigante, queria uma casa compacta, o espaço gourmet, só que foi além, gente. Foi muito além do que eu esperava, sabe? E Deus tem cuidado. Como eu vou pagar essa casa? Estou pagando todo mês. Deus está cuidando, porque eu já mandei a conta para ele. Senhor, é o Senhor que supre. Aquele que abre a porta e abençoa, ele abençoa até o fim, né? Então, queridas, sabe, eu falei aqui da casa, mas em tudo, sabe, em todas as áreas, hoje é dia da gente crer. Amém?